Boa tarde, gente. Boa tarde a todos do coletivo da ONG Um por Todos, né? Fico muito feliz de estar participando desse projeto com vocês, né? Essa trajetória que será o Enem esse ano, né? Juntamente com todos os alunos que estão assistindo esse vídeo, né? Fico muito feliz, né, de mais uma vez estar aqui nesse espaço, né? Estive aqui na última vez falando sobre inglês e o percurso da língua estrangeira, tentando auxiliar vocês nesse processo, né? Que é tão difícil e que deve ser leve, né? Encarado de uma maneira mais saudável possível. E hoje, né, eu retornei a convite do coletivo e da ONG para falar com vocês sobre um tema muito importante. Né? Eu vi que já teve uma aula abordando o tema da redação no Enem, né, que tem um peso muito forte. Então, a prática escrita, a prática da escrevivência, né, ela é um desafio muito grande porque tem esse peso todo. E isso é muito interessante, né? Porque aborda aquilo que a gente tem para criar, né? A redação é isso, né? É nosso processo criativo. Então, ela tem esse peso todo muito grande dentro do percurso de entrada da universidade, é muito interessante, né? Então, hoje eu falarei de uma das permissivas, né? E um dos percalços dentro da redação, né? Que é a pauta dos direitos humanos, né? Que está lá dentro das regrinhas. Quando tu pega a tua folha, né? De prova do Enem, tá lá colocando uma das regras para a elaboração da redação que tu não pode desrespeitar os direitos humanos. Direitos humanos é um negócio que é muito falado, né? Pouco, né, explicado, né, destrinchado de fato no seu percurso histórico, né, ou no seu próprio sentido de ser, né, o que que os direitos humanos ajudam de fato na nossa sociedade, né, por que que eu não posso desrespeitar ele. Quando a gente vê a palavra direitos humanos, ela é meio sincrética, né, ela já dá muitas pistas do que se trata, né, se trata, né, de direitos de animais humanos, né? Sendo bem direto ao ponto, né? Mas não é só isso, né? Tem muito mais do que isso. Eu, sendo da área do direito, vou tentar auxiliar vocês nesse sentido hoje, para vocês tentarem entender e, a partir disso, né, vocês terem mais elementos para o seu processo criativo da feitura da redação no Enem. A questão dos direitos humanos, elas perpassa todas as questões de opressão dentro da nossa sociedade. Então, se tu recebe um tema, por exemplo, abordando questão de racismo, a questão de direitos da população LGBTQI+, os direitos das mulheres, a gente está falando de direitos humanos, né? E vocês vão entender um pouquinho. Direitos humanos, ele é muito mistificado na mídia hegemônica, né, que é a mídia no geral, e ele é tratado de uma maneira não tão interessante. Então, a redação vai esperar que você trate esse tema de maneira interessante, né? A gente precisa lidar com os fatos, né, com os processos teóricos e não com argumentos de autoridade, argumentos de opinião, né? A gente está dentro do território da universidade, né? E ela requer esses processos a mais da gente. Então, o contexto de surgimento dos direitos humanos, né? A gente pode achar, né, que a trajetória dele vem desde a Revolução Francesa, né? Por causa da igualité, fraternité, né? E esses processos, igualdade, liberdade e fraternidade, né? Já estava sendo abordado ali a Declaração Universal dos Direitos Humanos, é, todos os percalços, né, que coloca de fato que a gente precisa parar, né, para pensar na vida, né, de como a sociedade tem se desenvolvido, né, entre aspas, e começar a pensar que, olha, a gente precisa dar um stop em alguns processos de barbárie da nossa sociedade e começar a se portar igual gente. É isso, o sentido da queda da Bastilha, né, da população no geral indignada com a monarquia, os processos também da burguesia logo após, né, que a sociedade se levanta mesmo, né, contra o autoritarismo, contra os processos
não interessantes de se viver bem dentro da sociedade. Então, assim, é essa trajetória, né, que vem sendo construída para os direitos humanos, mas não é dali que os direitos humanos codificado dentro de constituições, de tratados, de declarações, nasce mesmo de forma escrita, né, de forma implícita, né, como referencial de que os países devem se colocar para conquistar alguma coisa. Então, muito diferente do que o povo acha, né, do que a noção geral acha, não foi ali. Né? Foi no contexto da Guerra Fria, né? Meados do século XX, com a efetivação das políticas públicas interventoras do mercado, por pautas dos países do que a gente chama de bloco ocidental, né? Ali da Europa, Estados Unidos, etc. E o reconhecimento, né, dos direitos humanos, né, e principalmente os sociais, que a gente está falando aqui, né, os de primeira geração, né, pela ONU, né, que é a Organização das Nações Unidas. Então, assim, em 1948, né, na Declaração Universal dos Direitos Humanos, se demonstrou essa intenção internacional, né, a favor da construção de direitos básicos a todo ser humano. Então, a gente está falando aqui, a gente não está falando de processos de defender bandidos na cadeia, não, a gente está falando de uma. Sem falar que essa propositiva ela é meio irreal também, né? A gente está falando de uma totalidade da sociedade, né? Independente da sua nacionalidade, independente do país que a pessoa está, independente de tudo, ela precisa ter direitos básicos para ela sobreviver, né? Então, assim, é uma coisa é, é básica, né? A gente está falando do básico mesmo. Então, é, se colocou aqui e se constatou, né, a necessidade de estabelecer um mínimo a ser garantido, né? A ética jurídica a todos, né? E um apelo da universalidade mesmo, né? Então, resgatando até preceitos da própria Revolução Francesa, né? Então, a gente precisa ter valores nessa sociedade. Então, é isso, sabe? É isso que os direitos humanos pautam. E, assim, se vocês forem pensar nessa pauta, né, 1948, a gente está falando de um processo histórico bem específico. A gente está falando, né, de um processo histórico de ter acabado de acontecer a Segunda Guerra Mundial, né? E o que a gente tem no contexto da Segunda Guerra Mundial? A gente tem o Holocausto. Então, nos processos que são colocados à mesa, né, em 1948, pós-Tribunal de Haia, né, que é quando os, os soldados nazistas, os seus chefes, na verdade, né, são levados à responsabilização e são declarados a pena de morte nesse tribunal. Se organizado dentro da ONU que precisava colocar um pare, né, um stop em cima, né, do poder do próprio Estado. Os direitos humanos é isso, né? Olha, a gente vai sentar aqui bonitinho, todos os estados, né, e falar, olha, esse negócio que aconteceu aqui no Holocausto, né, do Partido Nazista na Alemanha, dos processos fascistas na Itália, né? Isso não pode acontecer mais, né? Como que o Estado, né, criou legitimidade para matar milhões de pessoas, né, por conta de processos de religião, né, de sexualidade, de cor da pele, né, de raça e de etnia. Né? Isso não pode acontecer, né? Um Estado ele não pode fazer isso com as pessoas, né? Existem limites. Né? Então os direitos humanos é isso, né? Um stop na barbárie. Né? Vamos parar com isso. Né? Não é só porque um Estado ele tem soberania que ele vai poder fazer qualquer coisa com os seus cidadãos, né? Que essa é a pauta no geral. Então, na esfera do mundo jurídico no geral, o movimento teórico, né, desencadeado pelos próprios jurídicos, né, Kelsen, Schmitt, né, Schmitt também tem uma controvérsia sobre ele no geral, porque ele participou da legitimação do próprio Estado nazista, né, então, assim, existe uma polêmica, né, sobre isso, né, então, delimitou, né, um marco histórico mesmo decisivo, né, nesse 1948 sobre o papel da Constituição, né, e o que deve ser colocado nessa Constituição. A gente sabe do artigo 5º
da nossa Carta Magna, da nossa Constituição Federal aqui no Brasil, né? Que a gente tem direitos, deveres, etc., né? A moradia, a saúde, né? O lazer, a liberdade, né? A propriedade também, que é um dos direitos, né? Fundamentais, né? E, e de pensar as razões, né? Dessa constatação, né? Desse contexto histórico sociopolítico. A gente tem os direitos humanos, né? E as suas garantias, né? Quando a gente está falando de garantias, a gente está falando de que a gente precisa desse mínimo, né? A gente precisa de ter algo garantido antes de alguma coisa acontecer, né? No caso, é uma prevenção. Então, os direitos humanos trabalham nessa esfera. Ele é de uma base liberal, né? Os direitos humanos, ele vem do processo da Revolução Francesa e também de um reunião da ONU, Declaração Universal dos Direitos Humanos, tem essa base liberal. Por quê? Porque ele tem uma base justnaturalista, né, daquela questão codificada, né, e pauta um individualismo também nessa questão, né, que a gente tem nossos direitos individuais, né, intransponíveis, né, entre outras palavras. Portanto, ele tem essa base liberal, né, e tem a historicidade da Revolução Francesa, né, desse marco social coletivo, né, da insurgência da quebra da Bastilha. E não só isso, né, ele tem uns agrupamentos, né, quando você vai estudar a teoria, né, você tem o direito de ser livre da disposição do seu próprio corpo, né? A gente está falando de um individualismo aqui agora, né? E o que é a base disso mesmo, sabe? O que é a base dessa livre disposição do seu próprio corpo? Que você não pode ser torturado, sabe? É isso. Quando a gente está pautando, geralmente, direitos humanos dentro dos presídios, que é porque os direitos humanos é mais conhecido dentro da nossa sociedade, a gente está falando disso, sabe? Existem direitos, né? Você não pode torturar uma pessoa, você não pode torturar o coleguinha. Às vezes é bem literal, né, de que a gente não pode fazer isso, mas assim, a história da nossa sociedade é uma história da barbárie. Então, assim, é preciso que essas coisas estejam codificadas, escritas, assinadas, né, sancionadas. Para além disso, também tem um agrupamento também da livre disposição do espírito, né? Isso é uma coisa muito bonita. A gente está falando do que está acontecendo aqui agora, que é o direito à educação. A gente, para crescer como sociedade no geral, a gente precisa ter essa livre disposição do espírito, né? Para que, né, não só pessoas consideradas mais privilegiadas, né, nesse sentido, tenha esse direito ao livre espírito, né? Num contexto até hoje isso acontece, mas num contexto de uma forma muito mais hegemônica, na, na, na época que a monarquia era hegemônica dentro da Europa, por exemplo, né, que quando a gente fala de direitos humanos, a base é lá. A maioria das pessoas não tinha direito a esse livre espírito, né, à educação. Né? Era considerado algo das elites, né, do clero, da monarquia, né, de quem podia pagar. E a partir daqui, né, ela é colocada como uma disposição que deve ser pública, né, deve ser dever do Estado, né, ajudar a estimular o espírito das pessoas. E para além disso, a gente também tem um agrupamento da livre disposição processual, né, que é porque os direitos humanos é mais conhecido, que é é exatamente, né, bem literal, que é o direito a ter direitos, né, que você que a justiça, que o judiciário, né, eu prefiro esse termo, judiciário, ele deve estar disponível às pessoas, né, que queiram acessar os seus direitos. É um dos preceitos básicos dentro do judiciário no geral, né, que a gente fala assim que é o contraditório e a ampla defesa e também a livre disposição, né, que o judiciário deve estar nesse nível. E a questão dos direitos humanos, né, ele é um direito de amparo dessa Declaração Universal. Ele é aquela medida básica, se a gente for pensar, da desigualdade implícita dentro da nossa organização, né, de Estado, né? E isso em qualquer orientação programática, porque os direitos humanos está presente em todas as nossas sociedades, né?
principalmente aquelas organizadas sobre um direito ocidental, né, que vem ali de base da Europa. Então, é uma base que está implicitamente ligada com um sentido político, né, de liberdade, no geral, porque não tem como a gente falar que a tal questão não é política, né? Se a gente depende de um Estado, se a gente organiza uma sociedade, a gente está falando de política, né, no sentido filosófico dela. Para além disso, né, os direitos humanos é isso, sabe? É reconhecer que o Estado não faz milagre, né, e que às vezes ele precisa desses processos, né, de ser colocado uma plaquinha, né, de pare, né, por favor, com a barbárie, no geral, né, por isso que existem os tribunais internacionais, né, a Corte Interamericana de Direitos Humanos, o Tribunal de Haia, o Tribunal Penal Internacional, né, essas aglomerações internacionais, né, nesse preceito, né, muito mais que a colaboração internacional dos países, é no sentido de responsabilização dos países. Esse ano, né, pode acontecer do Brasil estar no Tribunal de Haia, porque tem feito com a nossa natureza, né? No sentido não do Brasil, né? Porque um governante não é o Brasil no geral, né? Mas o nosso governante, né, do Executivo Nacional, né, tem cometido crimes de preceitos fundamentais, sabe? De direitos humanos, né? Por que a natureza estaria relacionada, né, com os direitos humanos, sabe? A gente precisa da natureza para sobreviver. Né? Então é algo relacionado com a gente também. Né? E para além disso, os direitos humanos são desenhados justamente, né, porque por livre necessidade, né, dentro dos estados, né. Agora eu quero falar um pouco com vocês sobre uma questão mais metodológica, de como ele é desenhado dentro da nossa Constituição no geral, né, porque não é só os direitos humanos tá aí, qualquer coisa, né, interessante, não sei o que, né, não, sabe, tem mais coisas para além dessa constatação que deriva esses direitos humanos. Né? A partir disso também a gente tem o advento do Estado Social do Direito, né? Quando a gente fala de Estado de bem-estar social, está atrelado com a questão dos direitos humanos. Né? É um marco jurídico, político mesmo, né? Onde se assenta o debate. E quando a gente está falando de direitos, né? Dessas questões, a gente tem um jurista brasileiro, né? Chama Karel Vazak, né, que num primeiro momento ele coloca que que os direitos humanos eles têm gerações, né, os direitos humanos e fundamentais, né, da nossa existência. Então, a primeira geração seria a liberdade, a segunda geração seria a igualdade e a terceira geração a fraternidade. Olhem bem que a liberdade está em primeiro lugar, sabe? Então tem uma base liberal, né, uma base individualista, né, de que a gente tem que ter essa livre disposição de fazer o que se quer, né, entre aspas. Então, a primeira geração dos direitos humanos, entre outras questões, pessoal, seria os direitos individuais, civis, políticos, né? Ou seja, um direito, ele é vocacionado, entre outras palavras, né, às prestações negativas, né? Abstendo o Estado mesmo, né? Que tem dever de proteger a esfera da autonomia das pessoas, né? E é possível também um papel ativo desses mesmos direitos, né? Por causa do seu sentido político, né? Porque a gente precisa, né, exigir ações do Estado para garantias, por exemplo, da segurança pública, da administração da justiça, entre outras, né, para que os direitos individuais, civis, políticos e a liberdade sejam efetivados. Né? Não vai cair do céu esses direitos. Né? A gente vive numa sociedade republicana e democrática. Por conseguinte, né, a gente tem a igualdade como a segunda geração. Né? Mas assim, o que de fato efetivaria a igualdade na nossa sociedade? Por exemplo, eu acho interessante relacionar com os direitos voltados à igualdade econômica, social, cultural. A cultura também é um direito de igualdade, né? E é próprio de um papel mais ativo do Estado, né? Então, a segunda geração já tem uma ativez maior do projeto estatal, né? Então, a gente pode identificar ainda dentro dessa segunda geração duas espécies, né?
que é os direitos sociais essencialmente prestacionais, né? Prestação do Estado mesmo. Por exemplo, pedido de medicamento a favor de uma necessidade. Isso é direitos humanos, gente. Isso é direitos humanos, né? E os direitos sociais de abstenção, né? Ou defesa. Defesa contra o Estado, né? Em que o Estado deve se abster mesmo de intervir, né? De modo indevido, né? Que é a liberdade de associação sindical, direito de greve, direito de manifestação, né? Direito de reunião, etc, né? Tá vendo que é um negócio importante? Né? Muito importante. E, né, a questão da terceira geração, o que faltou, né? A fraternidade, né? O que estaria implícito dentro disso? O que garantiria fraternidade dentro da nossa sociedade, né? É o sentido de comunidade mesmo, né? É o sentido de garantir o sentido de comunidade, da solidariedade, né? E o exemplo mais singelo disso é a razão de o Brasil estar no Tribunal de Haia, possivelmente esse ano, né? Que é o direito ao meio ambiente seguro, né? Isso garante a gente se organizar socialmente, né? Como que a gente vai se organizar se a gente não está respirando bem, né? Se o rio está poluído, se a gente tem dispersão de agrotóxicos em cima da nossa casa, se a gente não tem segurança alimentar, né? Então, assim, é aquela máxima, né? A quem pertence a titularidade do ar que eu respiro? Isso é um dos debates maiores dentro da nossa sociedade atual, porque a natureza vem sendo é, privatizada e mercantilizada, e a partir disso não sendo tratada de maneira fraterna. Então, a gente tem esses processos e pode ser que caia esse tema esse ano, sabe? Por causa de demanda mesmo, por causa da tragédia que a gente tem vivido hoje no Brasil, né, com Pantanal, Amazônia, etc., né, com as fronteiras do Brasil sendo colocadas a fogo. A gente próprio no Cerrado aqui, geralmente no processo de mais de 10 anos que o agronegócio tem destruído tudo, né? Quem responsabiliza essas pessoas, né? Então, é os direitos humanos, né? Mas, para além disso, né, em todo um processo histórico constituído, foi visto que 3 gerações não eram suficientes. E a partir das considerações de várias teorias, de teóricos, tanto dos direitos humanos quanto de outros tipos de direitos, das ciências sociais no geral, né, começaram a inovar, teoricamente, né, na ordem jurídica, criando, né, mais e mais gerações de direito, né, que a gente trata isso dentro da academia hoje de maneira bem interessante. Então, foi se criando mais gerações, né, a começar com a quarta geração, né, que foi concebida no século XX mesmo, né, que vem num processo ali dos anos 70, 60, né, resultado da globalização dos direitos humanos, né. Aquela questão do universalismo tomou uma nova estética, né. A exigência, né, de se criar essa quarta geração, que ela é colocada como o direito de participação democrática, a democracia direta, né, o direito ao pluralismo jurídico, o direito à bioética, né, e aos limites da manipulação genética. Então, vocês estão percebendo, né, estão surgindo demandas e problemas da nossa sociedade, né, os direitos humanos incorporam numa geração, né. Então, assim, a gente está falando dos processos de avanço tecnológico, né, estão falando de colocar um limite nesse próprio avanço, né? Que é a questão da manipulação genética, de clone, né? Acho que vocês lembram da questão da ovelha, que foi clonada nos anos 90, né? Então, assim, esses de quarta geração são fundados na defesa da dignidade da pessoa humana, né? De extrapolar alguns limites, né? Com intervenções abusivas, né? Das particularidades do Estado. Nessa linha, né? Muitas questões são colocadas dentro dessa prática da quarta geração. E, para além disso, né, esse fundamento da quarta geração também corresponde à terceira geração. Então, um está implicitado no outro, né, que é a questão da fraternidade. E também, né, foi criada uma quinta geração, né, que foi é isso, né, a questão histórica o processo histórico vai se dando, né, as questões vão se dando, os teóricos vão se articulando. A quinta geração ela é composta, gente, pelo direito à paz. Né? Então, vem nesse sentido.
Também a gente pode colocar como uma terceira geração, né, que é a fraternidade. A questão da paz no geral, né, tem essa viabilidade, né, como uma espécie é, de recrudescimento, né, das práticas de barbárie, que tem se intensificado nos anos 90, principalmente, né, com os processos de violência, processos de desigualdade social, com a queda um pouco do estado de bem-estar social, né. Então, é isso, né, foi colocada uma coisa a mais, ó, a gente precisa avançar, né, a gente não precisa só colocar uma plaquinha de pare, né, stop a barbárie, a gente precisa garantir uma sociedade melhor do que isso. A gente precisa colocar na banca, né, que a paz é um objetivo que a gente precisa alcançar, né? E continuando, existe uma sexta geração, né? E os teóricos, eles colocam isso como um direito relacionado à bioética, né? E seria, né, também uma questão relacionada com o meio ambiente, né? Então, para os limites da manipulação genética, né, eles avançaram para além disso. Então, assim, a gente está falando aqui de relações abusivas com agrotóxico, por exemplo, né? A gente está falando aqui de Brumadinho, a gente está falando aqui de Mariana, né? Dos limites do próprio avanço da mineração. Então, essa bioética, né? Que é a ética relacionada a algo biológico, né? Não só com os direitos humanos. E é isso, gente. Os direitos humanos, eles são direitos naturais, garantidos a todos os indivíduos, né? Planificados pela Declaração das Nações Unidas, né? Que passam a ser chamados de direitos fundamentais, né? Que é algo que é implícito ao outro. Ele tem essa base da Revolução Francesa, né? E as razões dele são muito mais do que isso, né? A gente tem processos históricos constituídos, né? De guerras, né? De holocausto. E assim, na medida que a gente vê, né, a regulação dos direitos fundamentais, né, a gente vê significativamente suas próprias violações, né, em tentativas governamentais de supressão. Então, assim, quando a gente está falando que não se pode desrespeitar os direitos humanos dentro de uma prova de Enem, a gente está falando que a gente não pode ser bárbaro, né, que a gente não pode ser uma pessoa, sei lá, fascista, que acredita na supressão da existência de algo, né? A gente não pode ter esse direito, né? Então, qualquer análise teórica, né, que desvincule, né, as, essas questões dos direitos humanos, né, da questão da praxis social, do processo histórico, né, da realidade concreta vivenciada, né, vai acabar caindo em ciladas, né, que não garantem de fato a questão dos direitos humanos na nossa sociedade, né. A gente tem, a partir dessa normativa, né, uma nova forma ocidental de perceber o mundo, que criou, né, essas perspectivas que colocam a liberdade em primeiro lugar, mas assim, para que não haja abuso da nossa sociedade. Então é nesse sentido, né, que eu coloco aqui para vocês, que eu estou aqui com vocês hoje, né, eu espero que vocês tenham gostado dessa explicação, né. Ela é mais curta, né, porque é uma parte somente, né, do que vai ser constituído dentro de uma redação no Enem. Espero que vocês tenham gostado. Se tiverem dúvidas, né, é, e queiram dicas, né, do que ler para aprender um pouco mais sobre direitos humanos, eu indico o Norberto Bobbio, né, o livro dele sobre a Era dos Direitos. Né, ele é um livro um pouco grandinho, mas assim, traz uma trajetória muito grande dessa perspectiva do direito ocidental, né? E se vocês tiverem interesse também de ler sobre uma perspectiva mais latino-americana, né, nesse processo nosso mesmo de ser, né? E a partir também do que é construído na nossa própria corte, né? Que a gente tem uma corte que está relacionada com a América, né? Que é a Corte Interamericana de Direitos Humanos, né? Eu sugiro que leiam Eugênio Raul Zaffaroni, que é um autor argentino, né, que já foi um dos juízes do Tribunal Penal Internacional. Então, ele tem uma gama de experiência muito interessante. Ele aborda muito sobre o tema dos direitos humanos. Né?
Ele é um penalista, né, muito famoso aqui no Brasil, mas ele aborda de uma maneira assim bem crítica, bem interessante, né, sobre os próprios limites dos direitos humanos na nossa sociedade. E de maneira geral, ele traz um esquete, ele é muito trabalhado dentro das faculdades do direito no Brasil, né, principalmente aquelas que têm uma abordagem mais crítica. Também a gente tem todos os autores da chamada criminologia crítica latino-americana, né, com Lola de Castro, né, e todos esses processos. A gente tem várias coleções no Brasil e, né, a internet, né, e tem uma gama, né, de textos que vão abordar essa questão dos direitos, suas gerações. A gente tem a nossa própria Constituição, né, que diz de fato quais são os nossos direitos. Mas é isso, gente. Qualquer coisa, comentem, né, aqui nesse vídeo, aqui no canal do YouTube do Coletivo Uns por Todos, né. Posso ajudar vocês a responderem várias questões, né, auxiliar nesses projetos de pesquisa que vocês estão fazendo para estudar para a prova do Enem. E é isso, eu fico aqui por hoje, né? Bons estudos para vocês, né? Espero que vocês tenham gostado. Né? Eu estou sempre aberta ao Coletivo Uns por Todos. Fico muito feliz de estar nesse processo de educação popular, né? Que é o direito ao livre espírito, né? A gente precisa estimular isso de fato, né? Quando o Estado não está fazendo o seu papel, né? De estimular o nosso espírito, né? Nossa predisposição a sermos mais fraternos. E espero que vocês tenham gostado. Eu fico por aqui por hoje, né? Boa sorte, né? Muito axé para vocês no Enem, né? E é isso, né? Bora respirar, bora também garantir nossa própria saúde, né? É isso, gente. Muito obrigada. Foi lindo.